Abriu. Oi, Helena. Estamos juntos? Sim, estamos no ar. Que bom. Helena, então, nós gostaríamos de dar um fecho para esse tema que a gente tem abordado nas 3 últimas reuniões sobre a volta de Jesus. E eu acho que é interessante a gente contextualizar esse cenário, né? Nós já vimos que a questão da volta de Jesus implica com uma série de acontecimentos que podem alterar, antecipar ou adiar esse fenômeno da volta de Jesus. Quando a gente pega o Evangelho, vamos ver as fontes que a gente tem. Lá em Mateus, tem várias citações de Mateus que falam da volta de Jesus. Então, Mateus fala que depois que todas essas coisas acontecerem, então o, o Mestre viria em toda a sua glória para fazer a separação definitiva do joio e do trigo e dar início a uma nova era para a humanidade. Então, de acordo com os evangelhos, o que nós temos é que Jesus é quem estabelece esse marco histórico do fim desse ciclo de expiação e provas e inaugura um outro ciclo de um mundo regenerado que ainda vai ser construído. Então tem uma série de acontecimentos antes da volta de Jesus que a gente tem tentado colocar, né? Tinha o cenário de guerra, que o Chico sempre falou muito disso, que a humanidade só avançaria com relação ao contato com os extraterrestres, ao contato com, perdão, com Jesus, caso a humanidade passasse o século XX sem uma guerra de extermínio. Então, esse era um ponto que a gente tinha de análise. O outro ponto de análise que o Chico falava era a questão do Chupão. Lembra do planeta Chupão? Que era um planeta que viria sugar os maus elementos da Terra e tirá-los da nossa convivência. À medida em que o estudo desses temas foram se desenvolvendo, a concepção que a gente tem hoje do Chupão é de que ele é o planeta Nibiru, que é um contexto da obra do Zecharia Sitchin, onde ele diz que o sistema solar tem um planeta que só passa perto da Terra a cada 3.600 anos. E cada vez que ele passa perto da Terra, ele provoca fenômenos de toda sorte, tipo tsunami, abre o cenário de vulcões, aparecem tragédias, cataclismas, dilúvios. Acredita-se, alguns estudiosos afirmam, que os dilúvios que houveram antes da humanidade não foi um só, não foi só o de Noé. Um dia nós vamos falar sobre Noé, a gente vai contextualizar isso. Então, nessa época de transição que nós estamos vivendo, nós estamos sujeitos à repetição de fenômenos que já ocorreram na Terra, que são aqueles dilúvios, cataclismas, etc., provocados pela presença desse astro, desse planeta Nibiru, e que quando ele passa, ele provoca esses fenômenos que são cíclicos, né? A humanidade não vive o tempo todo tendo dilúvios, tsunamis e vulcões. Eles acendem e apagam de acordo com o cenário cósmico que nos envolve, a influência de outros astros, a presença de na Terra de situações de coisas de clima, etc., que alteram as condições energéticas do planeta, promovem esses distúrbios na geologia terrestre. Então, um dos cenários possíveis
Na época que o Chico falava do chupão, deixa eu voltar um pouquinho para trás. Eu perguntei ao Chico: Chico, mas Jesus vem antes do chupão ou depois do chupão? E o Chico deixou claro que era depois. Depois que esses fenômenos acontecessem é que Jesus voltaria. Então, nós temos aqui um assunto de discussão para concluir esse trabalho, de que a situação da Terra vai piorar muito ainda antes de Jesus voltar, ou nós já passamos por tudo que tinha que acontecer e está na hora de Jesus voltar? Essa é a indagação que se faz, né? Então, nós já vimos cenários de guerra que foi descartado. Nós já vimos cenários de situações cíclicas que estão acontecendo. E, e pelo que os estudiosos, os cientistas, percebem, esses eventos extremos de clima que provocam tsunamis, que provocam os vulcões provocam, que desmatamento, degelo, esses eventos extremos, eles estão cada vez mais intensos. Ou seja, o calor às vezes tem sido cada vez maior e o frio também mais rigoroso. Então nós temos extremos climáticos que não eram tão comuns no passado. Eles são cíclicos, mas nós estamos vivendo um ciclo em que os eventos extremos estão se acentuando. Aí os estudiosos que analisam essa questão, eles percebem ou fazem a gente perceber que tem a ver com a presença desse astro, o chupão, o intruso, o Nibiru. Então, quando ele se aproxima ou passa perto da Terra, são nesses momentos que a Terra sofre mais eventos extremos, como nós estamos passando agora. Então, esse é um dos cenários, uma das questões em evidência que nos permite sentir ou achar que está perto o evento da volta de Jesus. Ainda com relação a essa questão do Nibiru, os últimos estudos que surgiram da NASA a respeito desse planeta é que o calendário maia, que dizia que Nibiru chegaria em 2012, ele está deslocado, o calendário maia está deslocado em relação ao calendário gregoriano que nos guia. E os estudos de calendários mostram que o nosso calendário, que é contado a partir do nascimento de Jesus para cá, ele está defasado em 6 anos. Porque Jesus, na realidade, nasceu 5, 6 anos antes do que o marco do Evangelho classifica como ano zero. O ano zero é mais atrás, Jesus teria 40 anos, digamos assim, né? Ou algo parecido, ou o seu nascimento corresponde a 6 anos antes. Então, se os estudiosos de hoje estão dizendo o seguinte, que como há uma defasagem de calendários, aquilo que se previa para 2012 acontece agora, 2018, 19, 6 anos depois, devido à coincidência dos calendários. Eu não sei se isso é verdade, Helena. Eu estou falando coisas de ciência aqui, não é revelação espiritual, não é algo, digamos assim, que a espiritualidade está nos avisando, nos prevenindo, que a gente tem que se preparar, começar a guardar comida, se esconder nas montanhas, aquelas coisas todas características de fim de mundo. Não é nada disso. Mas cabe a nós observarmos os indicadores que estão aí a respeito das condições do planeta. E as condições do planeta nos mostram que certos fenômenos extremos estão acentuados e que, de certo modo,
a explicação para isso não é só do comportamento humano, de desmatamento, de aquecimento é questão também eletromagnética de presença de outro sistema eletromagnético que interfere com o nosso, que seria a presença de um outro planeta. Então, isso são estudos científicos, né? Se isso for verdade, aquilo que se previa para 2012 é agora. E que também vem ao encontro daquilo que o Chico falou, que o prazo os acontecimentos que marcariam a volta de Jesus eram para ter acontecido 50 anos atrás. Mas, como a humanidade não estava preparada, a situação ainda corria risco iminente de uma guerra de extermínio entre Rússia e Estados Unidos naquela época, então a espiritualidade se reuniu em torno da Terra e deu mais 50 anos de prazo para a gente se entender e para compreender essas questões, para que a gente não pudesse alegar que não sabia das coisas. Esse prazo de 50 anos também acaba em 2019. Então, está havendo uma nova convergência de informações que, de certo modo, nos permitem pensar, ou pelo menos refletir sobre a hipótese de que esse tempo que foi previsto pela revelação espiritual, tempo em que haveria a revelação espiritual e a volta de Jesus, esse tempo está esgotando, ele está acabando. Na Gênesis, capítulo 17, está lá que o Consolador representava o cumprimento da promessa de Jesus de enviar um Consolador. Ponto. Essa é uma das promessas de Jesus. No mesmo capítulo 17, a seguir, fala da volta de Jesus como um evento posterior decorrente de outra promessa de Jesus, que é a promessa dele voltar a esse mundo para encerrar esse ciclo e fazer a separação do joio e do trigo, fazer a seleção final da humanidade. Então, esse período que compreende a vinda do Consolador até a volta de Jesus é o período que nós estamos vivendo e ele está se encerrando. Porque os indícios, os sinais apontados pelo Apocalipse, nos dão condições de perceber que esse período está acabando, tanto pelas informações científicas, pelo estado de sensibilidade da humanidade e das informações mediúnicas convergindo para um cenário de fim de ciclo. Por isso que nós estamos dando a esse assunto de hoje essa característica de conclusão a respeito desse assunto. Não estamos definindo, fechando nada na realidade, mas estamos concluindo um estudo que nos permite estabelecer um critério de análise para aquilo que se designou chamar de a volta de Jesus. É apenas isso. Então, por essa lógica, por essa proposta de estudo, de reflexão, então nós podemos pensar que a convergência de fatores está nos dizendo que tudo pode acabar nesses próximos 2, 3 anos. Acabar não é acabar o mundo, acabar a civilização, que nós vamos morrer, não vai sobrar ninguém, aquela coisa de só 1/3 da humanidade sobrevive, 2/3 vão morrer e vão embora daqui. Tem esse cenário catastrófico, mas a gente precisa pensar que essas profecias elas são, digamos assim, predisposições. Olha, se o comportamento humano não se modificar, o radicalismo e o fundamentalismo determinar que a gente continue tentando ser orgulhoso, ser dominador, ser criaturas impositivas, que a gente obedeça ao criador material, que é o Javé, então esse cenário devastador ele se realiza. Agora, se nós espiritualmente
conseguirmos romper o nosso vínculo com Javé, que é um Deus impositivo e que quer que nós usemos a força dele para dominar os outros, se nós conseguirmos renunciar a esse processo de uso da força para a vivência coletiva, então nós construímos uma outra realidade em que prevalecem as revelações espirituais e não a imposição do Criador material. É disso que se trata. Hoje, nós sabemos que já existem na Terra mesmo países que romperam esse processo de dominação do Criador, né? Tirando o Estado Islâmico, que ainda trabalha com essa ótica de dominação, e colocando em observação o papel dos Estados Unidos como um país dominador dos demais países, o que a gente percebe? O Brasil é um país que não disputa hegemonia com ninguém. O Japão, que você está aí, sabe muito bem disso, é uma civilização fabulosa que não tem religião impositiva nenhuma e que as pessoas aí partem do pressuposto de uma convivência pacífica, humanista, cuja orientação espiritual se baseia na vivência dos antepassados, que no fundo, somos nós mesmos encarnados. É isso que se trata. E a cultura japonesa, ela também se propaga pela Ásia. Os países hindus, a Índia, a China, outros países asiáticos, as propostas religiosas deles são mais filosóficas, confucionismo, budismo, etc., que não são religiões impositivas, são religiões reflexivas, filosóficas, que ensinam o homem a se modificar por dentro e tomar atitudes boas por si mesmo, sem imposição alguma de fora. Então, a gente já começa a observar que existe um contexto aí de mais da metade, ou 2/3 da humanidade, que seguem padrões de vida, de escolhas razoáveis em termos de espiritualidade, ou seja, o homem já se espiritualizou muito, né? Tirando, evidentemente, um ou outro país, né, que tem suas filosofias próprias em função do que eles sentem como necessidade de ser digamos assim, ser o dirigente da humanidade. Mas isso são coisas que vão se modificando. Nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, que o governo Obama era um governo mais fragmentado, mais dócil, mais amigável com relação aos outros países. A incógnita que surgiu foi o Trump, que veio com uma atitude hegemônica, autoritária, dominadora, característica de Javé. Então, esse cara, por exemplo, não rompeu com o Criador, enquanto que os outros povos já romperam. O Brasil já rompeu com Javé, nós somos cristãos no sentido amplo da palavra, criaturas espiritualizadas, com base nos ensinamentos de Jesus. Enquanto que as pessoas que seguem Javé, elas não são espiritualizadas e são materialistas e procuram o domínio através da força da matéria e a força mental sobre a matéria. Então, são essas características que a gente tem na humanidade. Mas isso está se modificando, está avançando. A gente percebe que, aos poucos, o próprio Estado Islâmico, com toda a bobagem que eles estão fazendo aí, essa coisa toda de terrorismo, é uma coisa ainda pequena, digamos assim. Não quero subestimar o terror que eles causam, não. Mas em termos de sofrimento, é muito mais o que a mídia passa para a gente do que realmente ações, porque morre 10, 20, 30 pessoas no atentado terrorista, enquanto que na África, né, morrem milhões de pessoas de fome e ninguém dá notícia. Então, nós somos incoerentes com essas coisas. A gente gosta de emoção forte. A mídia adora emoções fortes que causam medo, causam coisa. Mas quando você analisa isso friamente, você vê que
é muito mais efeito de propaganda do que realidade, né? Porque há outros tipos de morte muito mais cruéis, muito mais terríveis, né? Uma coisa é você morrer num ataque terrorista onde você morre imediatamente. Outra coisa é você morrer lentamente de fome ao longo de anos seguidos. O sofrimento é muito maior, mas ninguém fala, né? O sofrimento das mulheres na África, né, com relação a essa dominação masculina, os países machistas. Então, tem muita coisa que nós não percebemos o sofrimento, mas a gente percebe o sofrimento de um ataque terrorista, porque a mídia dá uma ênfase tremenda para isso. Por quê? Porque por trás disso está o Criador, querendo ganhar força novamente, já que a humanidade inteira está rompendo com ele. Essa aliança que o Lúcifer fez com Javé lá na vinda dele para a Terra, essa aliança está acabando, graças a Deus. O que vai prevalecer é o livre-arbítrio, a espiritualidade, a espiritualização das pessoas. A nova era que se propaga para a humanidade após a volta de Jesus, o planeta regenerado, no fundo, é um planeta espiritualizado, que as pessoas têm noção de que são espíritos e não são somente corpos. Esse é o cenário do futuro, uma humanidade espiritualizada. É disso que se trata. Então, a gente trabalha com esses contextos, até para a tranquilidade emocional da gente. Senão a gente fica desesperado. Será que o terrorismo vai acabar com o mundo? Vai criar uma guerra nuclear? Não vai, é muito pequeno. O nosso amiguinho lá do. Coitado, lá da Coreia do Norte. Foi impressionar o mundo, soltar um foguete, os extraterrestres destruíram o foguetinho dele. Quer dizer, já tem uma interferência. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio de espíritos, mas eles podem agir com relação aos danos de uma atividade meramente material onde não tem um espírito dentro. Um foguete não tem espírito dentro. E ali eles podem intervir. Eles não estão mexendo com a criação, eles estão mexendo com o efeito de uma atitude equivocada, né? Então a gente percebe que o cenário de guerra ele está descartado. O cenário de devastação ele pode acontecer se nós não nos espiritualizarmos. Se a passagem de Nibiru por aí causar uma devastação do tipo dilúvio, a gente vai ter que enfrentar, mas enfrentar isso em paz. Se tiver que morrer, como dizia o Chico no avião, o avião estava caindo lá, balançando, o Emmanuel apareceu para ele, Chico, o que você está gritando aí? Que desespero é esse? Que medo é esse que você tem? Troco de quê? Não, mas nós vamos morrer, todo mundo está gritando, eu vou fazer o que todo mundo faz. Eu vou gritar também. O Chico falou, não, você é espiritualizado, é diferente. Você tem que morrer com classe, com educação. Você não tem que imitar os outros. Então, essa é a mensagem que vale para nós, né? Se vier um cenário de devastação, a gente tem que morrer com classe, sem se desesperar, sem pânico, sem medo, sem criar problema nenhum, ou pegar como muita gente faz, eu vou gastar todo o meu dinheiro porque o mundo vai acabar, por que eu vou guardar isso? Tem gente que pensa assim. Tem gente que está fazendo bunker para se esconder lá dentro até passar a devastação, porque acham e têm consciência de que pode haver uma devastação e eles querem se preservar. E a gente que está tentando ser espiritualizado, a gente vai pensar no quê? Eu vou me esconder num bunker? Eu vou ficar desesperado? Não. Vamos morrer em paz, com classe, com educação. Vamos acreditar que a alma é imortal, que a gente vai morrer de qualquer jeito numa devastação ou de velhice, e que a morte é um fenômeno absolutamente natural, ninguém precisa temer isso. E que depois a gente reencarna já em outras condições, porque a devastação terá passado, né? Quando a gente for falar num outro programa sobre o dilúvio, e outros aspectos da criação, aí a gente vai entender talvez melhor esse processo, né, dos desencarnes coletivos
e que aí tem um papel a cumprir no desenvolvimento da espiritualização da humanidade. Não é o momento agora, será assunto de outro programa, evidentemente. Mas nesse momento, o que a gente precisaria ter é essa consciência desperta de que, acima de tudo, o que prevalece é a nossa questão espiritual. Ela está acima de tudo. E nós não podemos deixar que o nosso espírito se perturbe. Ainda que o nosso corpo se corrompa, como dizia o Paulo, ainda que a nossa saúde se deteriore, ainda que a morte seja iminente, nada disso é razão para desespero. A questão maior é manter a tranquilidade espiritual. Ela está acima de tudo, porque o pior que pode acontecer é o desespero espiritual, a negação da espiritualidade nossa. Esse é o pior cenário para nós. Não é o cenário fisiológico, físico, material. Esse ele vai se transformando até que a humanidade consiga estabelecer uma sociedade que domine completamente os recursos da natureza, né? Já que a natureza é imperfeita porque é obra de um Criador imperfeito. Mas até que nós consigamos esse domínio sobre a natureza do Criador, a gente tem que manter a questão espiritual ativa. É aí que a gente entende por que que na cruz Jesus morreu sem reclamar, sem se revoltar, pedindo perdão para o Criador. Porque ele sabia que, acima de tudo, está a imortalidade da alma, a tranquilidade espiritual. Então não adianta a gente se revoltar, se desesperar, se angustiar, depressão, desespero. Tudo isso não ajuda o espírito. O que ajuda o espírito é paz. O Jesus, quando se anunciava numa casa, numa cidade, num templo, seja lá o que fosse, o que que ele dizia? Eu vos trago a minha paz vos dou. É o que eu tenho de melhor, é a minha paz. Então eu não posso perder minha paz. A paz de espírito é mais importante que a felicidade material, é mais importante do que a estabilidade financeira, é mais importante do que uma família estruturada. A paz de espírito é que faz com que tudo em volta da gente gire com tranquilidade. Nós precisamos de paz, paz interior, né? Então, quando a gente vai se acercar de uma pessoa, a gente vai entrar numa casa, nós temos que amar como Jesus nos amou. Percebam uma coisa aqui que eu vou falar que é seríssima, é extremamente grave, é importantíssima, que eu acho que é o fecho maior desse assunto que nós estamos tratando. Observem bem, a lei da Bíblia, as leis que estabelecem o contexto religioso, todas as religiões, de certo modo, falam isso, elas dizem assim: ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame o próximo como você se ama. Quando você fala isso, e as religiões falam isso, nós estamos usando como referência a nossa pessoa. Eu sou a referência do amor, então eu amo os outros como eu me amo, né? Então a referência está em mim ou na pessoa que ama. Mas quando a gente analisa o que Jesus falou com profundidade, é muito diferente. O que que ele falou? Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ele é a referência. Muda tudo. Não é mais nós que tomamos a nós mesmos como referência do amor. Ah, eu estou feliz, eu quero que todo mundo seja igual a mim. Está errado. O padrão é Jesus. A referência é Jesus. Amar como ele amou. E como é que Jesus amou? É igual ao que nós amamos? De jeito nenhum. Jesus mostrou uma coisa sensacional para nós, que é o seguinte: a renúncia é a forma mais elevada de amar. Não é a posse, é o desapego.
Quando eu amo alguém do jeito que eu me amo, eu amo com posse, com apego, com a sensação de domínio sobre o outro ou de compromisso com o outro. Quando a gente ama como Jesus amou, a gente abre o coração e doa tudo que tem. Não tem apego, não tem posse, não tem cobrança, não espera recompensa, não espera retorno, não tem compromisso, é um amor incondicional, não tem condição. Ama-se e pronto. Então, eu deixaria isso como fecho para esse assunto, porque ele é conclusivo nesse ponto. Não é amar como eu me amo, é amar como Jesus nos amou. Então, eu acho que aqui eu já falei bastante. Eu acho que a gente pode fazer uma pausa e deixar como fecho desse programa. Se tiver algo que você acha que eu devo acrescentar, Helena, por favor, me diga. Tem alguém na linha que pode também nos ajudar? Eu até queria perguntar sobre como quem é o Espírito da Verdade, se é uma equipe, se é Jesus, mas eu vou deixar essa pergunta para depois, porque tem bastante pergunta na live. Talvez Uhum, o Antônio tenha a pergunta dele. Se tiver, Antônio, você escreve aí que eu paro de ler as perguntas da live, ok? uhum. Bom, deixa eu ler aqui. Aí agora Podia. fugiu a pergunta. É. O Ronaldo. Ah, ele escreveu aqui. Deixa eu. É que andou aqui, eu deixei o chat engatilhado e tem uma hora que ele não aguenta e sobe. Uhum. Mas antecipando, um dia a gente fala com mais propriedade sobre isso, mas Sim. perceba, Helena, que o Espírito da Verdade, que coordena a codificação espiritual e coordena a, a codificação cósmica, é outro espírito, é outra equipe, não é Jesus. Esses seres, eles trabalham apenas na espiritualidade. Jesus trabalha na espiritualidade, mas também na esfera física. É aí que a gente percebe que Jesus está comprometido com a civilização, com essa questão da rebelião de Lúcifer, que a gente precisa aprofundar. Né? Mas o Espírito da Verdade não, ele está completamente alheio a essas coisas. Ele apenas, essa equipe do Espírito da Verdade trabalha com a espiritualização da humanidade. É outra história. Mas o chefão é Jesus. É, No meio deles, ou não? Ou é lá não, longe? é, são. Quando a gente pega o catolicismo, ele colocou a Santíssima Trindade. Mas essa questão da Trindade que criou o universo e a Trindade que comanda o mundo são realmente três espíritos, né? Três seres. Isso aí é um assunto que a gente tem que contextualizar também, porque o criador material, que é o Javé, o Brahma, ele criou o universo, ele é o criador disso aqui e tenta mandar em tudo isso aqui o tempo todo. Mas, como ele fez algo que não funciona, Jesus, o Krishna, esses seres de fora, vieram para cá para ajudar Javé e compuseram uma tríade de seres que tentam pôr ordem na coisa, porque o Javé sozinho não consegue fazer mais nada. Então, o que está acontecendo, o que vem por aí nessa nova era, é que Javé abre mão do comando, da autoridade, do poder que ele tem sobre o universo e entrega esse poder para Jesus. Então, Jesus passa a comandar o universo sozinho. Hoje, esse poder é disputado entre Javé, Jesus e o Shiva, né? Que é Krishna, que tem outras reencarnações dele, que ele também é um ser que encarnou.
Então, essa tria, essa equipe que governa o universo, ela tende a se delegar o poder exclusivamente para Jesus, porque foi ele que conseguiu espiritualizar o universo. Ele é o único até agora que, de certa forma, conseguiu traduzir para a humanidade a mensagem do Espírito da Verdade. Mais ou menos é isso. Ok. Eu vou ler a pergunta da live. O Ronaldo Souza Tem uma pergunta. do Chagas escrita aqui, né? Então, eu ia pedir para ele mesmo, ele está com áudio, ele poderia falar. Talvez Ah, ele tá. tenha entendido que era para escrever, mas Uhum. o áudio dele está bom, eu acho que ele pode falar. Você consegue me ouvir? Tô ouvindo, Alô? tô ouvindo. Ouvindo? Oi, tô ouvindo. Te Ok. ouço bem, pode falar. Bom dia ou boa noite a todos. Bom dia aqui no Brasil, aí para você também, né? Né, bom dia. Então, O Nibiru, ele é um planeta de matéria sólida como a Terra ou de matéria etérica? existem duas versões, mas eu vou dizer primeiro o que acontece, o que está explicitado. Quem estudou isso com a maior profundidade possível foi o Zacarias Sitchin, que estudou as tábuas sumérias, e é ali que os tratados sumérios descrevem esse planeta dentro de um contexto de passagem dele pela Terra. O que acontece com Nibiru? O sistema solar todo ele funciona como um prato, né? Todos os planetas obedecem a uma órbita em torno do Sol, mas como se fossem girando em torno de uma superfície plana. O Nibiru ele faz uma trajetória oblíqua em relação à órbita dos demais planetas. Enquanto que a Terra demora 365 dias para contornar o Sol, e aí cada planeta demora X tempo, 500 dias, 1000 dias, 1500 dias, o Nibiru demora 3.600 anos para cumprir a órbita dele em torno do Sol. Ele é um planeta do Sistema Solar. Porém, ele obedece a uma órbita que é perpendicular à órbita dos demais planetas. Então, nesse processo, ele passa perto da superfície de onde estão girando os planetas todos, ele passa, tangencia esse prato onde giram todos os planetas, e depois ele passa a órbita dele para cima e vai embora, demora 3.600 anos para aparecer de novo. É isso que diz o calendário maia, é disso que diz as tábuas sumérias. Então, o planeta Nibiru, cada vez que ele passa, ele causa um distúrbio total na órbita dos planetas aqui do sistema desses planetas que giram na mesma órbita, no mesmo alinhamento cósmico, né? Mas ele passa sempre entre a Terra e Marte e Júpiter. Aqueles asteroides que tem o cinturão de asteroides, segundo as tábuas sumérias, foi uma colisão de Nibiru com um astro que existia ali e que se fragmentou e virou esse cinturão de asteroides que circunda entre Marte e a órbita dos planetas externos. Ele é resultado de uma colisão do Nibiru. Só que nesse processo, alguns estudiosos, acho que a NASA estuda isso hoje em muita profundidade. Se você pegar e entrar no site da NASA, ela já fala de Nibiru, né? Dá até outro nome, o planeta X, tal, mas é Nibiru. Então, quando ele colidiu, a última vez que ele passou, que ele colidiu com esse astro e criou esse cinturão de asteroides, ele capturou também alguns pedaços e criou satélites em torno dele. Então, hoje ele é um sisteminha.
pequeno, mas é um sistema. Ou seja, ele não é um planeta, ele é um planeta físico, claro, mas tem satélites em torno dele já, coisa que não existia nas antigas passagens dele. Aí os estudiosos que analisam isso percebem que a cada 3.600 anos a Terra passa por esses cataclismas. É o dilúvio, já teve vários dilúvios, e pelo jeito, esses dilúvios acontecem em intervalos de 3.600 anos cada um. Então, cada 3.600 anos tem um cataclisma que altera. O que não se sabe hoje é que essa passagem de Nibiru que está acontecendo, ou está muito próxima, ou já passou, ela não está causando tantos cataclismos. Por quê? Porque ele se adensou, ele criou um grau de densidade maior com esses satélites que ele agregou, e com isso ele já não bate, ele já não atravessa a órbita entre a Terra e Marte com o mesmo peso específico, ele só tangencia. Então ele não causa tanto mal quanto ele causava antigamente. Aqui entram suposições. Nós não sabemos se isso é verdadeiro ou não. Existem artigos da NASA na internet sobre isso, e é nisso que eu estou me baseando para dar essa resposta para você. Mas ele não é um planeta etéreo, não. Ele é um planeta físico como a Terra. E nós vamos ter que fazer um programa somente sobre isso. Vejam bem, cada vez que Nibiru passa perto da Terra, ele é um planeta de seres gigantescos. Eles têm naves, têm estruturas formidáveis dentro desse planeta Nibiru. Cada vez que ele passa perto da Terra, as naves deles descem até a Terra, vêm buscar material, fazer exploração geológica, constroem estruturas aqui, deixam colônias e vão embora, esperando 3.600 anos. Na volta dele, eles colhem o resultado dessas estruturas. Então, tem uma história por trás disso que eu não vou contar agora. É um aprofundamento que a gente pode fazer numa outra reunião, porque é longo o processo, né? Mas se você pegar as pirâmides, as grandes estruturas geológicas que não foram feitas pelo homem, foram feitas por gigantes que habitaram a Terra temporariamente durante as passagens de Nibiru por aqui. Por isso que elas têm intervalos entre elas de 3.600 anos também, entre umas e outras estruturas. Mas isso é um assunto longo, é para a gente refletir. Ok, Chagas? Mas não sei se você quer que eu acrescente algo nesse momento. Não, não, tá bom, tá muito bom. Ok, obrigado. Okay. Bom, agora, então eu vou ler a pergunta do Ronaldo Souza. Ele pergunta se as visitas que o Narras faz a espaçonaves é com o corpo físico ou astral. Isso dá uma reunião inteira. Deixa eu... 2 horas, viu, Helena? É assim, eu participei de um grupo de ufologia, que no Brasil ficou muito famoso na época, durante 15 anos. O grupo Rama. Não sei se alguém já ouviu falar. Fui amigo pessoal do Charlie Paz Wells, do irmão dele, o Sisto, já assisti muitas palestras do Sisto. Fiz parte do grupo, viajamos juntos para vários lugares. Nós fazíamos atividades de campo. Um dia eu preciso falar sobre isso com vocês. É um assunto complexo, mas muito interessante. Não vou detalhar, porque é um assunto maravilhoso para mim, foram experiências incríveis, formidáveis, que eu trago na memória, mas eu gostaria de falar isso dentro de um programa só, porque tem muita coisa para contar, né? Como funciona esse treco do contato, né? Essa coisa do contato. Mas o que eu posso falar é que nessa pergunta aqui, especificamente, tem outras questões que envolvem. No trabalho de campo, isso não é feito a qualquer momento, em qualquer lugar. Não é assim que funciona.
O processo de abdução é diferente do processo de entrar autorizadamente dentro de uma nave. É complexo esse assunto. Tem várias ocorrências diferentes em circunstâncias diferentes. Como a gente estava dentro de um trabalho específico de contato, que um dia eu preciso explicar todinho ele, porque ele é maravilhoso e isso pode se repetir para frente, o que acontecia? A gente ia a campo. Então, nós fazíamos acampamento com 200, 300 pessoas. Nesses acampamentos, nós tínhamos grupos, né, que faziam contato com os seres de fora e, eventualmente, um ou outro era chamado para fazer uma específica viagem dentro de uma nave. Como é que funciona isso? Você entra dentro de um portal que os extraterrestres chamam de Chendra. Você entra dentro de uma Chendra onde o seu corpo é desmaterializado no sentido do quê? De passar por uma higienização. Então, eles te desmaterializam. É como hoje, nós estamos caminhando para isso. Você vai no aeroporto, passa um scanner lá que diz tudo que você tem no bolso, né? Nós já estamos caminhando para isso. Mas o que eles fazem é muito mais complexo, porque eles escaneiam o teu corpo inteiro para ver se você está levando vírus, doenças, algo prejudicial para a nave deles. Eles não querem isso. Então, você entra dentro de uma Chendra, você é escaneado, tudo que não presta é desmaterializado, você praticamente fica em perispírito. E o teu perispírito é levado para dentro da nave. As tuas partículas desmaterializadas ficam dentro da Chendra. E teu perispírito vai até a nave. Ali você vê o que pode ser visto, ouve o que eles têm a te passar, mostram o que você precisa aprender dentro de um trabalho específico, você registra tudo aquilo, né, traz essas informações, porque elas vão ser necessárias no futuro para você divulgar. Aí o teu perispírito volta para dentro da Chendra, se rematerializa com as suas características originais, e aí você sai da Chendra e volta a ser a pessoa que você é integralmente, sem nada mais, nada menos. É muito complexo, mas eu estou tentando dar essa visão dessas experiências. Eu tive algumas experiências desse tipo. E é mais ou menos assim que funciona. Tá bom? Eu não quero me aprofundar aqui também, porque eu acho que isso caberia um programa só para isso. O contato. Como é feito o contato? Quais Vamos tipos colocar de o contato, tema, né? o Quais contato. são os tipos, né, Helena? Veja bem, quais os tipos de contatos, porque eles são muito diferentes. Você tem contato individual, tem abdução, você tem o contato consciente, você tem o chamado, você tem a condição de. Aqui não é nem um privilégio, não. Você tem a condição de ser selecionado para passar por um aprendizado novo. Então, são várias características, e também são vários tipos de extraterrestres que nos circundam. São mais de 40 raças. E a gente não faz contato com todas as raças, a gente faz contato com a raça que tem ascendência sobre nós. Olha, se eu começar a falar sobre isso aqui, daqui a pouco eu tenho que sair para almoçar. Desculpa, mas a Que gente não pena, pode tem perder. muitas perguntas. Tem que É, contextualizar, sabe? Senão sim, vai. mas eu fiquei tão curiosa de saber qual que é a raça que tem aquelas naves redondinhas, que parece um planeta, parece uma lua, são redondinhas. São esféricas ou as circulares? Não esféricas, parece um planeta. Essas vêm de outra região cósmica. As naves da capela, que são entre aspas, nossos ascendentes, elas são as discoides, as circulares, né? Elas não são esféricas, embora possa ter naves esféricas. Essas esféricas, elas são de planetas altamente inteligentes, mas são seres que têm um distanciamento da gente muito grande.
Eles nos consideram seres irracionais, animalizados. Eles nos tratam como nós tratamos as formigas. É outra experiência. As esféricas, os seres da capela, não. Eles nos tratam como descendentes deles que estão aqui temporariamente aprisionados e eles estão nos aguardando para voltar para casa. É outra história. Por isso que eu falo, você precisa contextualizar isso aí. É muito, muito sério esse assunto, muito profundo. Tem muita Fiquei, coisa acontecendo. fiquei confusa. As esféricas, as globinho, O globinho vem de longe. de longe. Há E quem as. diga que os globinhos são as naves de Nibiru, mas eu não tenho certeza disso. Eu não sei. Eles já As permitiram naves, que eu entrasse numa dessas globinho. vai ver que, né, Helena? Você é uma Anunnaki. Ah, meu Deus. Vai saber, hein? Essas revelações, elas são. É arriscado a gente investir nisso, né? Ok. Bom, você vai responder mais perguntas da live? Tem o André Silva, que ele escreve aqui que parece que ele escreve russo. Eu nem sei se eu consigo ler do jeito que ele escreve. Você Vamos vai lá. responder? Bom, André Silva escreveu: Lendo Árvore da Vida 2, pude elaborar duas hipóteses. Uma, não existe justiça divina coisa nenhuma, e é cada um por si. Aí ele, não sei, depois ele continua assim, pergunta 2. Na página 22 é dito que Lúcifer, olha, eu vou ler aqui do jeito que sair, porque eu não tenho esse nível de ler esse nome. Yel Luzbel, Uhum. dar o poder com Javé. Poderia explicar? Então, nós falamos disso na sexta-feira, mas resumindo, o Lúcifer veio junto com Jesus nesse trabalho que eles assumiram de tentar ajudar o Javé a consertar isso aqui, né? Por quê? Porque o nosso universo ele foi concebido dentro do universo de Jesus. O Javé era um ser do universo de Jesus e Jesus estava. Onde que está isso? Evangelho de João. No começo era o Verbo e o Verbo estava junto com Deus. Depois só o Verbo encarnou, sofreu, foi crucificado e voltou, papapá, papapá, está sentado de novo à mão direita de Deus, de onde virão julgar os vivos e os mortos no final dos tempos. Ok? Ou seja, o universo de Jesus é o universo que deu origem a muitos universos, mas foi no universo de Jesus, que é antigo, tem mais de 200 bilhões de anos esse universo, ele é muito antigo. E ali esses espíritos evoluíram até chegar a ser deuses criadores de universo. Então, ali, a equipe de Javé e Jesus criaram este universo, onde nós estamos. Deu um problema terrível, ele caiu fora do universo de Jesus, explodiu, está numa outra dimensão de matéria, do espaço, uma outra bolha, independente da bolha do universo de Jesus. O Javé, quando explodiu esse universo, o Javé ficou preso aqui dentro. Ele não conseguiu sair. E como ele era responsável por essa criação, ele desesperadamente tentou controlar isso aqui. Tentou trazer as energias esparsas, explodidas, para um contexto de agregamento, de agregação novamente. E não conseguiu. Quando você vê pela física a história do universo, o que houve? Houve uma explosão inicial, tudo se desagregou de repente, foi uma fração de segundo, de repente parou, porque o Javé caiu ali e tentou segurar. Mas como ele foi perdendo forças, essas energias que estavam dentro de um ambiente contido começaram a espalhar-se novamente, a se afastar do núcleo central, e pior, elas foram explodindo e replicando Big Bang à medida que iam se afastando do núcleo central. Então, nós estamos dentro de um universo
que se desenvolveu, que cresce o tempo todo como um câncer. As células se multiplicam, elas explodem e se multiplicam, elas se autoclonam, elas se reproduzem, né? E isso, todos os espíritos que vêm para cá estão tentando consertar esse câncer. Um dia a gente fala sobre isso, porque esse é o papel dos espíritos nessa criação. E esse é um processo que depende do grau de consciência espiritual dos espíritos que estão aqui para entender esse processo e tentar consertá-lo. O Lúcifer e Jesus vieram nesse contexto, mas a questão primordial era eles não perderem a consciência espiritual. O Lúcifer, diferentemente de Jesus, que era da equipe de Jesus, vieram juntos para trabalhar aqui em sacrifício, mas o Lúcifer perdeu a consciência espiritual e se aproximou de Javé, e se associou com Javé e passou a trabalhar igualmente a Javé, no sentido de dominar a matéria. Jesus não vem para dominar a matéria, ele vem para harmonizar a matéria, é outra cultura, é outro significado, é outra maneira de consertar as coisas. Nesse processo, Javé se aliou com Lúcifer e fizeram isso aí também precisa ser um dia só para isso, para ver esse processo do Lúcifer, porque ele fez a rebelião dele na capela. E a rebelião dele foi contra Jesus no início, porque ele não admitia que Jesus falasse que havia um Pai celestial, que havia uma criação espiritual, que em essência nós somos espíritos e não matéria e tarará. O Lúcifer não acreditava mais nisso. Não, tudo é matéria, nós estamos na matéria, tem que como nós fazemos hoje, né? Nós todos, muitos de nós estamos inseridos na rebelião de Lúcifer. Nós também rompemos com Jesus no passado, dentro da rebelião. Então, alguns de nós que tomamos consciência espiritual já voltamos para Jesus, já resgatamos a nossa relação com Jesus. Mas uma grande parcela da humanidade ainda está associada aos ideais de Lúcifer, de dominar, de Lúcifer e de Javé, de dominar o mundo, a matéria, pela força, pelo poder, pelo uso do poder e de punir os infiéis, de destruir quem não se submete. Esse é o problema do Javé, esse é o problema do Lúcifer. O Lúcifer já se modificou, ele foi resgatado quando Jesus veio aqui buscá-lo. E levou. Então, Lúcifer já se recuperou. Mas muitos de nós que fizemos parte com ele da rebelião ainda estão atrasados nisso, estão com 2000 anos de atraso. É uma vergonha para nós, porque o nosso líder já foi, já se recuperou, e nós ainda estamos aqui quebrando a cabeça. Jesus ou Lúcifer? Nós ficamos com quem? Com Lúcifer e Javé, e usamos a força, a dominação, nosso poder mental para tomar conta das coisas, ou abrimos mão, renunciamos ao poder, renunciamos a todo esse processo e aprendemos a amar, que é outra coisa. Amar não é submissão. Amar não é obediência cega, não é subserviência. O amor é uma força mais sutil, é o jugo suave. Nós dominamos os poderosos usando um poder mais suave que o deles. Os poderosos não têm ascendência sobre nós quando nós os amamos. Quando nós não amamos incondicionalmente, nós temos medo dos poderosos. Eles vão nos prender, vão nos crucificar, vão nos matar, vão nos torturar, vão abusar da gente. Eles fazem isso. O poder trabalha assim. Mas quando nós agimos com amor puro, incondicional, eles não têm ascendência sobre nós. Também isso aí, um dia a gente tem que falar só sobre o amor. Porque é todo um tratado de convivência quando a gente fala do amor. É toda uma lei nova, né, que Jesus introduziu, semeou aqui, e que nós ainda somos recalcitrantes em aprender. É muito difícil mesmo. Não é fácil. Amar como Jesus nos amou
Não é para todo mundo, não. É um negócio muito difícil. Amar como a gente se ama é fácil. Amar como Jesus nos amou muda tudo. Eu não sei se eu respondi, eu saí da questão, mas, enfim. Me balizem, por favor, para eu voltar ao raciocínio. Bom, ele estava perguntando sobre. Você respondeu já logo no começo sobre a árvore da vida, o relacionamento entre. A relação entre. Aí agora como que. Os 2 livros meus da Árvore da Vida, eles trazem esses assuntos que nós estamos tratando, claro, dentro de um contexto. Eles estão, é possível obtê-los pelo IEA, viu? Entra no site do IEA e ali tem um sistema de venda desses livros lá. Eu tinha aqui, mas está acabando. Meu estoque da minha cota pessoal acabou. Enfim, eu adoraria dar de presente, porque eu não vivo disso, eu não vivo de vender livros, não sou vendedor de livros, não me interessa isso. Eu estou trabalhando para devolver para a sociedade o muito que eu recebi nessa vida. Esse é o meu espírito. Eu tive uma vida privilegiada, demais, muito além da conta, né? Convivi com grandes mestres, Chico Xavier, Pazuellos, Elan, outros espíritos da equipe do Chico que estão conosco até hoje, né? Emmanuel, André Luiz, etc. Eu estou dentro de um contexto de espiritualidade apaixonante. Eu sou um privilegiado, gente. Então, eu recebi demais, demais, mais do que eu posso suportar de coisas boas. E sofro muito porque eu não consigo passar isso dentro dos ambientes em que eu fui criado, dentro do espiritismo, por exemplo. Esse tipo de conversa que nós estamos tendo, eu não consigo mais ter, porque eles não aceitam isso. Para o espiritismo, eu enlouqueci. Mas eu sei que os espíritos estão me protegendo. Estou equilibrado, estou tranquilo, estou absolutamente em paz comigo mesmo, estou conectado ao Pai espiritual, graças a Deus, meu espírito está em paz. Então eu não me preocupo com nada. Mas o que, que eu quero? Eu quero cumprir o meu papel, eu quero devolver para a sociedade o muito que eu recebi individualmente. Eu quero multiplicar com mais gente isso que eu aprendi, que é maravilhoso, é fantástico, né? Então, eu aprendi com grandes mestres, não foi só com Elan, só com Chico, com grandes mestres espirituais. Então, eu preciso devolver e passar isso para quem for útil, para quem servir, para quem se interessar, obviamente. Então, essa minha, esse meu, eu sou um verme, eu não significo nada, absolutamente nada. Eu vou contar uma história do Chico aqui, tentando encerrar. Quando Uma vez que eu fui ao Chico, também isso é uma história fantástica, contar a minha experiência com o Chico, né? Foram 40 anos convivendo com ele. Mas a primeira vez que eu fui ao Chico Xavier, eu era um molecão de 22 anos. E era um cara bom vivant. Eu tive uma vida, né, graças a Deus, bastante confortável, de família, etc. Uma família árabe, libanesa, de uma certa classe social, etc. e tal. Então, eu não tinha grandes preocupações, mas tava, eu fui trabalhar na CESP, conheci alguns amigos da CESP que eram espíritas, eu não era espírita, era católico, né? Minha família era católica. Eu fui ao Chico com 2 amigos, nós fomos em 3 pessoas, e fomos conhecer o Chico porque aquela época era 1966, era um molecão. Aí chegamos lá no Chico, para conhecer, porque o Chico estava psicografando obras que estavam circulando, fazendo um sucesso tremendo, e a gente queria conhecer o médium, né, o autor daquilo. Então fomos lá no Chico, chegamos lá em Uberaba, naquela época o centro dele era um lugarzinho muito simples, né? Era 4 pilares
com um telhado em cima, sem paredes. Nem banheiro tinha, banheiro era longe. Desculpe. Aí nós chegamos lá e ficamos olhando de longe, muita gente pobre ali, todo mundo esperando uma mensagem do Bezerra dando remédio para suas doenças, muita gente doente. E o Chico psicografava o remédio homeopático que a pessoa devia tomar, tal, dava as receitas. No final, o Bezerra dava uma mensagem espiritual para a turma. E depois o pessoal se levantava, fazia uma fila, ia dar um abraço no Chico, beijar a mão dele e tal, e ia embora. A gente viu aquilo, aí um amigo nosso, não, bom, a gente já viu o que tinha que ver, vamos embora, né? A gente vai entrar nessa fila aí, né? Tinha umas 50 pessoas ali. Aí a gente fez menção de sair. Já estava quase no portão, quando aquela senhora que ficava lá na mesa do Chico, segurando o papel para ele psicografar, ela saiu da mesa e veio lá no portão nos encontrar e falou: quem que é o Alfredo aí? Sou eu. O Chico quer falar com você. Aí eu fui lá, me agachei para. Ele estava sentado, me agachei para ficar na altura da boca dele. E ele, sem parar de atender as pessoas, ele falou para eu ouvir: meu filho, os espíritos estão aqui do meu lado, dizendo para você estudar muito, se aprofundar nos seus estudos, porque você tem missão para cumprir. Vai cumprir a sua missão. Aquilo me chocou, né? Um molecão, eu queria namorar, passear, viajar, conhecer gente. E foi um choque, eu saí dali chocado, arrepiado. Um molecão, querendo viver a vida, de repente você é chamado para uma coisa que você não sabe nem o que é. Eu passei a frequentar a Federação Espírita do Estado de São Paulo, porque um dos meus amigos que foram comigo era de lá. Passei a frequentar. Aí comecei a ler as obras de Kardec, por curiosidade, era católico. Comecei a fazer os cursos da federação e aí um dia eu estava assistindo um trabalho de passes, eu tomava passe, eu estava assistindo o trabalho e uma senhora ao meu lado começou a passar mal. E o dirigente lá da tribuna viu, interrompeu o trabalho, ele era pai de um dos amigos que foi comigo para Uberaba. Isso está nos meus livros aí, num desses livros eu conto essa história. Essa mulher, ele veio socorrer a mulher e falou para mim: Alfredo, vai lá na tribuna e fala qualquer coisa sobre o evangelho enquanto eu socorro essa mulher. Ele estava sozinho. Ele dirigia esse trabalho sozinho. Aí eu fui lá na tribuna, molecão, né, devia estar com 23 anos ali, sem saber. Olha, gente, vocês viram o que aconteceu? O seu Jofre foi socorrer aquela senhora e ele já desencarnou. E aí pediu para eu vir aqui. Então, eu queria falar para vocês que eu estou adorando aprender o Evangelho, que é uma coisa nova para mim, que da forma espírita de ver Jesus e tá, e fiquei falando. Estou falando até hoje. É assim que eu comecei, com 23 anos. E orientação do Chico, né? Depois, à medida que eu fui, o Chico sempre, eu passei a frequentar a casa do Chico. Uma vez por mês, cada 2 meses, eu ia para lá, junto com esses amigos. E o Chico recebia a gente na casa dele e orientava. Então ele falou: ó, não fiquem só na obra de Kardec, não. Leiam André Luiz, leiam Emmanuel, leiam isso, leiam aquilo, leiam Ramatiz, leiam Petro Baldi. O Chico abria conhecimento para a gente. Os espíritas é que se fecharam. Não era para ser assim, gente. Não era. Então, eu nunca deixei de estudar. Eu nunca deixei de procurar aqueles que estavam trazendo coisas que falavam ao meu espírito. E foi assim que eu entrei no grupo de ufologia, fiquei 15 anos lá. Foi assim que eu convivi com Elan, mais outros 15 anos aprendendo essa coisa que ele está trazendo.
Mas eu tenho um somatório de coisas, não é só um ou outro. Eu fui somando, fui agregando, fui abrindo minha mente, minha consciência para todo tipo de conhecimento, porque eu tenho paz de espírito para aprender tudo isso. E mais do que isso, o Chico, quando desencarnou, até hoje ele me orienta espiritualmente. Então, eu estou aqui falando com vocês, o Chico está me ajudando aqui para eu não falar muita besteira. Olha, não fala isso. Por isso, quando eu falo para vocês aqui, não vamos aprofundar nisso, a espiritualidade está me prevenindo. Não é hora, calma. Se você falar muita besteira, você vai chocar o pessoal, vai acabar com esse trabalho. Vai devagar, tem paciência. É assim. Eu tenho amigos que estão nos ouvindo, a Matilde, por exemplo, é uma delas, uma grande amiga, foi aluna minha na federação daquela época. Conheço ela há muitas décadas. Mas ela quer que eu me. Ela tem pressa, quer que eu. Passa tudo, não segura, vai falando, e papapá, porque ela sabe o que eu sei. Né? Mas eu me seguro, porque a espiritualidade, a equipe do Chico está aqui. Cuidado, vai devagar, prudência. As pessoas que estão te ouvindo, elas precisam de um tempo para assimilar, amadurecer, compreender, porque esse processo, a tendência dele é formar multiplicadores. O trabalho que a Helena está fazendo é de formação de multiplicadores. Depois que acabar essa transição planetária, as pessoas que estão aprendendo essas coisas vão ter que divulgar isso para os outros países, para muitas outras comunidades. Trabalho que eu já vou ter desencarnado e não vou poder fazer. Então, eu tenho que trabalhar enquanto eu posso, enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou encarnado. E eu não sei por quanto tempo. Então, esse é o meu papel. É assim que eu estou me expondo para os amigos, lá, abrindo minha alma para todo mundo, sem vaidade nenhuma, sem interesse nenhum. É incondicional. Se eu errar, eu posso errar, e erro muito. Eu já peço perdão de antemão pelos abusos no jogo das ideias, nas articulações intelectuais que eu estou acostumado. Enfim, eu peço perdão. Mas não tem vaidade nisso, não estou procurando criar discípulos, nem adeptos, nem criar religião, nem coisa nenhuma. Eu acho que nós estamos num trabalho de espiritualização coletiva de grupos e depois da humanidade inteira. É disso que se trata. Se o Chico tivesse encarnado, eu não estaria fazendo esse papel. Esse papel é dele. Eu estou trabalhando como um discípulo dele, né? Como terão outros por aí. Mas essa questão que a gente estuda mais abrangente, são poucos que abriram sua consciência para isso. A maioria está fechada dentro do centro espírita, ficou muito confortável ser espírita. É uma zona de conforto que ninguém mais quer sair. Todos os espíritas acham que fora do espiritismo não tem salvação. Então tem medo de sair para fora. E está errado isso. No fundo, são católicos espíritas. Fora da igreja não tem salvação. Está errado. Fora da espiritualidade não tem salvação. Nós precisamos nos espiritualizar. Nós precisamos religarmos ao nosso Pai Celestial. Nós temos que romper com Javé, amando, desprendido deles, utilizar as ferramentas que Jesus nos ensinou, não para ficar ligado a Jesus, não para ser instrumento de Jesus. Nós todos somos instrumentos do Pai Celestial. É além de Jesus. É o nosso espírito com o espírito do Pai. Por quê? Na semana que vem nós vamos falar sobre a criação, a gente já combinou com a Helena. A questão espiritual é que nossos espíritos são partículas de Deus, partículas do Criador. Também não vou antecipar agora.
Na semana que vem a gente fala sobre isso, na sexta-feira. Então, eu acho que já falei demais, hein? Chega, Nossa, né? foi lindo demais, lindo, lindo, lindo. O pessoal aqui, todos ficaram ligadão. E aí a Ketion, a nossa irmã de Portugal, ela disse que desde a primeira live que ela assistiu aqui no canal, ela acha que você não é estranho para ela e ela está tentando decifrar de onde ela te conhece, mas ela não sabe. A gente sabe. Em espírito, a gente se encontra por aí, gente. Não tenham dúvida. Todos nós que estamos ligados, durante o sono, à noite, a gente se encontra por aí, nas nossas naves, com os nossos afins. A coisa é mais bela, é mais bonita, é mais amorosa do que a gente imagina. Fiquem tranquilos. O problema é transferir esse conhecimento que está conosco no plano espiritual para a esfera física. Porque o nosso cérebro físico, ele é um redutor. Ele não consegue passar tudo que o espírito sabe. Nosso cérebro é um hardware, e hardware não faz nada. É uma porcaria. Nosso cérebro físico é uma caca criada por Javé. O nosso espírito, o nosso perispírito, ele tem um acervo de conhecimentos, uma bagagem reencarnatória de longos milênios, e aí é que nós temos nossos afins, as amizades, os espíritos que se conhecem, etc. Mas nem sempre a gente consegue traduzir isso na realidade. Então, a gente ouve alguém falar, pô, eu conheço, é o déjà vu, né? Eu conheço fulano, esse cara não me é estranho. Esse lugar eu já não me é estranho, parece que eu já estive. A gente, quando vai para a Europa, principalmente, é fantástico, porque vários lugares ali a gente, poxa, eu já tive aqui. Isso aqui eu conheço. A gente tem aquelas catarses espirituais. Encontra pessoas, como a nossa amiga, como é o nome dela? Desculpa, eu não registrei o nome. É De Portugal? Ketion, de Portugal. Então, com certeza, se a gente se encontrar, vai ser aquele encontro de almas. A gente sabe disso. Não é um encontro físico de atração física, é um encontro de almas afins. Como é o caso do Chagas, como é o caso do nosso amigo lá do Sul, e outros tantos que estão aí. Eu não consigo registrar nome de todo mundo, me perdoem. Mas nós somos todos da mesma família espiritual, senão não estaríamos aqui juntos. Virão outras explicações mais à frente. O Chico está me dizendo aqui, a gente tem que dosar mesmo. Desculpem aí pelos abusos. Me perdoem falar na primeira pessoa do singular, porque é chato falar de si mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem que explicar a gênese desse conhecimento, que não é meu. Só sou um mensageiro, mais um mensageiro. E posso fracassar a qualquer momento. É um perigo danado que a gente vive. Mas, né, alguém tem que ser louco, alguém tem que falar, alguém tem que tomar a dianteira e fazer. Eu devo ter sido bandeirante em outra reencarnação. Aquele que abre picada no meio do mato para depois o pessoal passar. Né? Nossa, essa live É isso. foi muito, muito linda. Todas são, mas eu achei que não ia ter nada hoje e olha só. Foi muito bom, graças a Deus. Eu vou deixar o Antônio. Bom, eu vou encerrar com essa história linda que você contou, com a sua vida linda, abençoada, e graças a Deus eu estou podendo desfrutar dos seus conhecimentos. E vou dar o tempo para o Antônio fazer as colocações, o agradecimento dele a você. Fica à vontade, Antônio. Obrigado. Eu estou muito agradecido. Eu estou muito, como diria, agradecido, porque o português às vezes some da minha cabeça. Gratidão.
Gratidão minha por você, Antônio, pela sua presença, companhia aqui nesse esforço que nós estamos fazendo. Um abraço forte para você, Antônio. Fique bem, Você... seja feliz, viu? Obrigado para vocês também. Tudo de bom. Muito bom. Bom, Narras, gratidão profunda mesmo. Fico super feliz de pegar essa pontinha da sua caminhada. O pessoal aqui da live também é de vários lugares do mundo e tem gente que comenta que o pessoal também tá, em geral, tá feliz, gosta também, né, do que você expõe. Puxa, de Giacomo. Ela disse que ela gosta de você, tudo, mas tem coisa que ela, na passada, ela pulou fora, ficou brava, mas tudo bem, voltou. O importante é que a gente. Bom, ninguém é perfeitinho e ninguém concorda com tudo do outro. Cada um tem as suas colocações, as suas, né? Você imagina, com essas sínteses que nós estamos falando, já choca. Imagina se a gente aprofundar, Helena. Tem que ir com calma. Tem que ir com calma. É muito sério isso. Tem muita coisa importante que a gente precisa saber com cuidado. Imagina você começa a falar de contato ufológico e o pessoal começa a querer fazer contato sem treinamento, sem conhecimento, sem saber. É perigoso, gente. Tem que ter cuidado. A gente precisa ir devagar, explicando cada coisa, como ela surge, por que que surge, como funciona, né? Contato espiritual já foi um drama. Imagina os médiums aprender a receber mensagem, filtrar para que sejam mensagens de espíritos bons, discernir se quando é um espírito bom, quando é um ruim. O treinamento mediúnico leva 4, 7, 8 anos. E não, na maioria dos casos não dá certo. Imagina contato extraterrestre. É muito mais complexo, porque você lida com humanidades diferentes. Então, a gente tem que ter muita prudência nesse campo, muito cuidado. A gente tem que saber onde está pisando, com quem está falando, né? O que que vem pela frente. Tem muita coisa, é muito complexa a coisa. O importante é a gente estar em paz, fazer o que tem que fazer nessa vida, né? Nós todos temos compromissos que precisamos cumprir. Quando a gente casa, tem filhos, tem família, tem coisas, são obrigações, gente. Isso é mera obrigação, tem que fazer. Pode fugir, né? Mas a gente tem que ir além, sem prejudicar essa parte. Percebam o seguinte, Helena, ah, trabalhar para ganhar dinheiro, casar, ter filhos, cuidar dos filhos. Essa organização que o mundo nos impõe, isso é imposto para nós, qualquer bicho faz. Os animais fazem isso. Nós não passamos de meros animais, embora sejamos obrigados a fazer. Qualquer... O leão... Peguem na internet os filmes dos leão cuidando do filhinho, jacaré cuidando do filhinho. Todo bicho cuida da sua prole, todos eles vão atrás de alimento, mantimento para cuidar da família, para dar assistência. Nós somos animais por essa ótica material da vida. Não fizemos nada de diferente do que os animais fazem, apenas somos animais sofisticados. O que nós estamos aqui falando e fazendo, e que choca muito, é que existe uma outra realidade completamente diferente dessa, que nós precisamos ter consciência dela, porque ela é o nosso futuro, é ela que vai prevalecer na nossa futura vivência, na matéria. A espiritualidade precisa fazer parte da vivência material. Não é que a gente vai para o plano espiritual e não volta mais. A gente pode até ir para o nosso universo de origem, onde nós fomos criados, mas lá também é material.
Nossos espíritos precisam reencarnar nesses mundos, nesses planetas, nesses universos. Mas a questão é, uma coisa é a vivência animal, outra coisa é a vivência espiritualizada. Olha, um beijo para todo mundo, muita paz, um forte abraço. Não posso ir Deixa eu, além por enquanto. eu só vou ler aqui a Uxa de Giacomo. Ela diz que não choca, não, senhor Narras, é que ela tem alguns conhecimentos que contradizem, mas ela vai entrar em contato com o senhor por e-mail. Tá o Se ela recado botar o dela. senhor, eu entro em contato. É porque o chat vai desaparecer e talvez você não leia. Então, ela vai enviar e-mail. Puxa, o e-mail do Narras está na descrição dos vídeos. Maravilha. Beijão, gratidão profunda, Narras, gratidão profunda a todos, todo o pessoal aqui que uniu forças, somou nas boas vibrações e que faz esse grupo lindo, maravilhoso, a equipe espiritual. Gratidão, Narras. Eu que Gratidão, agradeço Antônio. de coração. Muito obrigado, gente. Um Obrigado. abraço carinhoso a todos. Sejamos todos pacíficos. Os pacíficos herdarão a terra. Um abraço.